Queremos convidá-los a que abram aí as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 7, que será o alvo da nossa meditação no dia de hoje, a partir do versículo 1. Capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, para a nossa meditação. Louvado seja Deus. Que diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos estraçalhem. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Nós vamos ler até o versículo 14 para a nossa meditação nessa noite. Queremos agradecer a Deus pela sua palavra, pela possibilidade que nós temos de lê-la, de estudá-la, e nessa noite nós queremos também agradecer a Deus por essa oportunidade de alcançar vidas, de estarmos juntos buscando a revelação do Senhor. Louvado seja Deus. Com certeza os irmãos já devem ter ouvido muitas brincadeiras por conta dessa pandemia, desse isolamento social, por conta das pessoas estarem em casa. Tem acontecido com muita gente de ter um pouco de acréscimo de peso. A minha esposa insistiu para que eu mudasse de roupa, né? E então eu disse, pode pegar qualquer blusa. Mas eu devia ter dito a ela, de preferência uma mais folgada, né? Porque essa blusa eu usei no começo da pandemia. Hoje, para ela entrar, não foi tão fácil. E as pessoas brincam dizendo que nós vamos precisar, em alguns casos, alargar as portas das casas para que as pessoas possam sair. Porque existem pessoas que têm ganhado tanto peso que na hora de sair pela porta não vai conseguir. E, na realidade, nós ouvimos essa brincadeira e aí nós imaginamos o que a palavra de Deus nos ensina sobre a porta estreita. Nós acabamos de ler esse texto, a começar do versículo 1 do capítulo 7 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, mas essa abordagem sobre o caminho e a porta estreita também está no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 13, versos 22 e 23. Aliás, versos 22 em diante. E especificamente no verso 24 que diz: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita,
porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, todos nós já ouvimos essa versão, esta frase evangélica. Estamos acostumados a ouvir esta frase. E eu e você, com certeza, já pensamos sobre isso. E a nossa pergunta inicial é o que eu e você, o que nós entendemos a respeito de porta estreita. Nós talvez poderíamos imaginar, como alguns imaginam, que a porta estreita diz respeito àquilo que a gente faz, aos nossos comportamentos. Algumas pessoas acham que a porta estreita é você manter um comportamento, é você se amoldar, usando a mesma parábola da porta da pandemia, né? Da saída da nossa casa. Então a ideia seria fazer um regime para tirar a gordura e então passar pela porta estreita, ficar magrinho, ficar magrinha para passar pela porta estreita. Então, muitas vezes, as pessoas imaginam que para porfiar, e é importante a gente enfatizar que a palavra, em algumas versões, diz porfiai por entrar pela porta estreita, em outras versões diz esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Em um primeiro momento, dá até a impressão que nós pudéssemos fazer alguma coisa para passar por essa porta. Mas é muito interessante a gente verificar que o povo de Deus era muito acostumado com essa ideia de porta. No templo de Jerusalém haviam 12 portas. Havia a porta das ovelhas, havia a porta dos peixes, 12 portas. Havia a porta dourada, havia a porta dos gentios. Cada uma dessas 12 portas tinha uma finalidade específica. Mas, se no Velho Testamento, para você ir ao templo, ir à presença de Deus, você, dependendo da sua função, da sua classe, você entraria por uma dessas 12 portas. Aparece Jesus e traz uma nova realidade. E Jesus diz assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ao passo que no Velho Testamento você poderia entrar por uma das 12 portas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele se apresentou antes disso como sendo a única porta. Não há como você entrar por outra porta. Não há absolutamente outro lugar para você entrar que não seja a única porta, a porta estreita que é Jesus. E aí é preciso a gente dizer que esse sermão ele foi dado em resposta a um homem que estava interessado em salvação. Então esse homem fez uma pergunta a Jesus, uma pergunta até educada, mas um tanto capciosa. Ele disse: Senhor, são muitos os que se salvam? E aí Jesus respondeu a ele e disse: olhe, se esforce por entrar pela porta estreita, porque pela porta larga muitos entram, mas nós devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita. Mas em nenhum momento nós poderíamos entender pelo contexto bíblico que essa afirmação de Jesus estivesse, de alguma forma, embasando a salvação através dos esforços próprios, através das boas obras. Porque, na realidade, quando Jesus fala sobre a porta estreita, ele não está sistematizando uma série de comportamentos, como fazia no Antigo Testamento, para que você, fazendo aquilo, fosse salvo. Por quê? Porque nós sabemos que se a lei pudesse salvar, Jesus Cristo não precisaria ter morrido. Na realidade, a gente vê pelo livro de Hebreus, os heróis da fé, eles foram salvos não porque eles observaram a lei, mas porque eles creram no Salvador.
E nós precisamos entender isso. Quando a Bíblia fala que nós devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita, a frase que está, a palavra, melhor dizendo, que do original grego, língua da qual foi traduzido o Novo Testamento, essa palavra é a mesma palavra agonizai. É uma palavra que é traduzida, digamos assim, por esforço, por porfiar, por se esforçar. É a mesma palavra que é usada lá na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz que o atleta se esforça, ele faz tudo, ele dá tudo de si para conseguir uma coroa corruptível. Mas essa ideia de fazer tudo de si é uma luta não contra outras pessoas, mas uma luta contra si mesmo. Porque quando Jesus está falando sobre entrar por uma porta estreita, ele está falando a respeito de uma luta de mim contra mim mesmo, dos meus desejos pessoais versus a vontade de Deus. Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, poderíamos dizer assim, se alguém quer entrar por essa porta que sou eu, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos entender que Jesus é a porta. Ele é a porta e essa porta é estreita. E aí, meus amados irmãos, nós vamos imaginar essa porta estreita. Eu jamais conseguiria passar por essa porta. Certa vez alguém perguntou a Jesus como haveria uma pessoa rica de se salvar. E Jesus disse assim: quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E sem discutirmos o que seria o camelo, que alguns dizem que seria um fio muito grosso, né? Outros dizem que essa porta de agulha não era uma agulha propriamente, né? Não era o buraco de uma agulha, mas uma porta por onde os camelos, às vezes as pessoas tentavam passar um camelo quando era feita para passar somente pequenos animais. Mas independente dessa discussão, o fato é que Jesus mais à frente diz assim: aos homens isto é impossível. Então, por mais que eu me esforce para obter a salvação, por mais que eu seja um bom moço, um bom cidadão, eu jamais vou conseguir alcançar a salvação. Jesus disse: eu sou a porta. Ou seja, ele é o acesso ao Pai. Está escrito em Atos dos Apóstolos: porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus é que nos pode levar a Deus. Então, a porta estreita, e ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. E essa porta estreita não é uma porta pela qual eu consiga passar, por mais que eu me esforce. Por mais que eu faça sacrifício, eu jamais vou conseguir passar por essa porta. Foi necessário que Jesus tomasse o meu lugar, para que, então, ele fosse o meu substituto. Porque para passar por essa porta estreita, somente ele conseguia. Então ele tomou o meu lugar e o seu lugar e passou por essa porta estreita. Aqui, no nosso estado, a gente costuma dizer, as pessoas perguntam: como é que está, meu irmão? E a pessoa diz assim: irmão, está estreito o negócio, eu estou no estreito. Ou seja, eu estou sendo apertado, eu estou passando por um lugar muito difícil de passar, está difícil de continuar. Mas é preciso que a gente saiba que a porta, ela não é alcançada por nossos esforços, por nossas obras. A Bíblia é claríssima quanto a isso. Ela diz que a salvação não vem de obras. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie, para que eu não possa dizer que alcancei, que conquistei a salvação, mas a salvação vem pela fé. Pela fé no sacrifício que Jesus Cristo fez por minha vida e por sua vida. Então, é importante nós dizermos também
que a fé, ela exige de nós não somente que nós a exerçamos. Quando a gente fala sobre os heróis da fé, nós vamos ler lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, então nós vamos ver lá uma pessoa chamada Raabe. E quando a gente vai lá para o Velho Testamento, a gente vai ver qual foi o mérito de Raabe. Raabe era uma profissional do sexo, era uma prostituta. E qual foi o mérito de Raabe para ela ser colocada na galeria dos heróis da fé? Será que a vida dela era digna de ser imitada como prostituta? Se a Bíblia diz e condena contra o adultério, contra a prostituição, é lógico que não. Mas como é que ela entrou na galeria dos heróis da fé? Ela entrou naquela galeria porque ela creu. Ela creu em Deus. Lembrem-se que ela teve a fé suficiente para crer que o Deus que aqueles espias estavam representando era um Deus mais poderoso do que a fortaleza de Jericó. E a fortaleza de Jericó era uma fortaleza inexpugnável. Humanamente falando, ninguém conseguiria entrar naquela fortaleza. Dizem os historiadores que aquela fortaleza era tão portentosa que era possível, em cima dos seus muros, andar um carro, de tão larga que era aquela muralha. E aquela mulher, olhando pelos olhos da fé, ela percebeu, ela sentiu e recebeu a mensagem, e ela creu que aquela fortaleza cairia. E ela então fez um pacto, ela fez um concerto com aqueles homens que representavam o Deus de Israel, de que ela e a família dela fosse poupada. E aí os irmãos podem ler lá no livro de Josué como ela ocultou os espias para eles não serem mortos. E depois os irmãos sabem como Deus fez aquela muralha ruir de uma maneira milagrosa, de uma maneira extraordinária, sem atirar nada, simplesmente com o som da gritaria do povo. E aí os engenheiros dizem que foi a frequência do grito do povo e das buzinas que, na mesma frequência das moléculas daquela muralha, então aquela muralha ruiu. Eu não sou engenheiro, eu não sou físico, a física explica dessa maneira, a engenharia também, mas uma coisa eu digo, Deus foi o grande maestro. Se isso for verdade, Deus fez com maestria a regência daquela gritaria, a regência daquele soar de trombetas, e regeu também a vibração das moléculas, para que tudo vibrasse do mesmo jeito. E aquela muralha que anos após anos jamais tinha sido ameaçada, ela caiu diante dos olhos de todos que estavam ali. E Raabe creu, e por isso ela está na galeria dos heróis da fé como uma das mulheres que creram em Deus. Então, para nós entrarmos pela porta estreita, essa porta que nós não conseguiremos entrar com o peso dos nossos pecados, então nós temos que ter fé em Jesus. Porque é preciso que a gente saiba, tem muita gente que acha que vai conquistar a salvação através de uma troca. Por um tempo da história está registrado que houve uma pregação totalmente dissociada das Escrituras, que era possível comprar a salvação. A história registra, e no período pré-reforma, que existia uma prática chamada simonia, que é a venda daquilo que é sagrado. Então, a igreja vigente, naquela ocasião, prometia àqueles que dessem boas ofertas, boas contribuições, que tanto eles poderiam garantir um lugar no céu comprando, para eles como para os parentes. Então, durante um certo tempo, houve a proliferação dessa doutrina satânica, demoníaca, de que alguém poderia alcançar a salvação simplesmente porque tinha muito dinheiro, porque tinha condições de pagar por ela. Mas a Bíblia Sagrada rechaça completamente essa doutrina. Durante alguns anos, algumas religiões têm
defendido a ideia que você vai se salvar fazendo boas obras. Mas a Bíblia Sagrada rechaça completamente essa doutrina. A Bíblia Sagrada não diz que nós somos salvos porque fazemos boas obras. Pelo contrário, Jesus Cristo disse que os sãos não precisam de médicos. É muito interessante, o maior baluarte da fé cristã, depois de Jesus, todos nós conhecemos o apóstolo Paulo. Então, é preciso a gente saber que Paulo disse de si mesmo que ele era o principal dos pecadores. É preciso que nós reconheçamos que somos pecadores, porque se alguém procura salvação, é porque está perdido. Então, no momento que eu vou buscar a salvação, no momento que eu me aproximo de Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente é convencido. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me identifico com a minha pecaminosidade. Foi assim com Isaías. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, diz que Isaías foi ao templo e ali no templo ele teve uma visão de Deus. Ele disse: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E ali havia uns seres celestiais, e ele descreve os querubins que estavam ali no trono de Deus. E ele disse que após aquela visão, ele teve a visão de si mesmo. Ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Nós, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sentimos a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade de servir a Deus. E aí nós nos sentimos indignos de entrar por essa porta. É preciso que a gente entenda que nós somos pecadores e vivemos no meio de pecadores. Eu já contei inúmeras vezes e espero contar, não estou caducando, estou repetindo. Um pastor, amigo nosso, aqui de Fortaleza, o pastor Antoniel Martins, um homem abençoadíssimo, ele conta essa história, e eu estou recontando, de um homem que era professor dele no seminário do Recife, e aquele homem sempre falava de Jesus para um cidadão daquela cidade, um homem de bem. E até que, enfim, depois de muito falar o evangelho, aquele cidadão resolveu dizer que realmente reconhecia que deveria seguir a Cristo, e estava lendo a Bíblia, e estava procurando uma igreja para ele se congregar. E aí, depois de um certo tempo, o pastor encontrou aquele homem e disse: e aí, o senhor já está se congregando numa igreja? Ele disse: não, ainda não. Eu estou procurando uma igreja perfeita. E então, o professor disse a ele: meu querido, eu vou fazer um pedido a você. Eu vou lhe fazer uma afirmação e depois vou lhe fazer um pedido. A primeira afirmação: eu acho que você não vai encontrar essa igreja perfeita. E agora, supondo que eu esteja errado, que eu não sou o dono da razão, supondo eu que você encontre essa igreja perfeita, eu vou lhe pedir um grande favor. Não sei se você está disposto a fazer. Diz: pois não, pastor. Ora, um prazer, o senhor me mostrou o evangelho. Ele disse: se o senhor encontrar essa igreja perfeita, me faça um grande favor. Ele disse: pois não, não entre nela, porque eu imagino que o senhor perceba que o senhor não é perfeito. E se o senhor encontrar uma igreja perfeita, no momento que o senhor entrar nela, o senhor vai tirar a perfeição dessa igreja. E ele saiu, e o homem ficou com essa ideia para matutar. Porque muitas vezes nós estamos querendo ir a Cristo, alguns de nós querem ir a Cristo como já sendo perfeitos, prontos para passar por essa porta estreita. Acontece que Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então, se nós queremos entrar pela porta estreita, nós precisamos lutar somente contra nós mesmos. Nós precisamos somente negar a nós mesmos. Nós poderemos nos preocupar com o conteúdo que está dentro de nós, com o nosso interior, não com a nossa forma. Não é uma questão estética. É preciso que a gente lembre que você não precisa oferecer nada para Deus.
para entrar por essa porta estreita. Pelo contrário, Ele é quem tem tudo para nos oferecer. Ele é quem tem as condições que nós precisamos. No dia 4 de agosto de 1984, eu recebi a mensagem do Evangelho. E ali, no interior de Minas Gerais, eu estava conversando com alguns amigos e saí entregando algumas correspondências. Encontrei 2 amigos, colegas daquela escola que eu estudava, conversando num sábado. E então aqueles 2 amigos estavam conversando e a gente entrou na conversa do Evangelho. E depois de um determinado momento, para sermos mais concisos, ele fez o desafio. Se eu concordava com aquilo que eu havia dito, com o que eles estavam me dizendo, o que me impedia de receber Jesus como meu Salvador? Então eu disse para ele, mas eu não estou preparado. E então eles me disseram a verdade, ninguém está. E eu querendo escapar, né? Eu disse, mas eu não gostaria de fazer esse compromisso e ser infiel ao compromisso. Eu não gostaria de fazer um compromisso com Deus e amanhã ou depois eu falhar nesse compromisso. E eles então me perguntaram, mas você tem o desejo de fazer esse compromisso com Deus? O obstáculo é você achar que não vai poder, digamos assim, segurar na mão de Deus? Eu disse exatamente. Então eles disseram assim, mas você pode ficar tranquilo, porque não é você que vai segurar na mão de Deus, é Ele que vai segurar na sua. Ou seja, a salvação não depende do meu esforço. A salvação, ela depende da minha decisão de querer, de entrar pela porta, de chegar até a porta. Se eu for até a porta, pode ter certeza que o Senhor é quem vai me preparar. É por isso que entrar pela porta se chama nascer de novo. É porque você renuncia à velha natureza e adquire uma nova natureza. Por isso Jesus disse, porfiai, se esforce por entrar pela porta estreita. Na realidade, a porta larga, muitos entram por ela. Muitos, porque a porta larga é a porta que não existe renúncia à sua própria vontade. Você continua fazendo tudo que você quer. Você não está disposto a fazer sacrifício algum para agradar ao Senhor, para se aproximar do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que profere o nome do Senhor deve se apartar da iniquidade. Agora, a pergunta que se faz é, você quer realmente entrar pela porta estreita? Se você quer entrar é o mais importante, porque ter condição de entrar, não temos, nenhum de nós. É por isso que Jesus disse assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos nós carregamos fardos de pecados. Todos nós carregamos fardos de problemas da nossa vida. Eu e você temos, com certeza, problemas, dificuldades. E que se nós fôssemos nos valer dos nossos méritos para entrarmos pela porta estreita, todos nós estamos acima do peso, espiritualmente falando. Nenhum de nós conseguiria entrar. Porque Jesus disse, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, meu amigo, meu irmão, se você deseja entrar por essa porta estreita, pode ter certeza, diga isso para o Senhor. Diga para Jesus, até mesmo a sua condição. Pode dizer para Ele, Senhor, eu gostaria de entrar por essa porta, mas eu estou acima do peso. Eu gostaria de entrar por essa porta, mas eu carrego comigo uma bagagem, e essa bagagem eu não quero deixar. Essa bagagem que eu venho trazendo aqui é uma bagagem que eu já trago há muito tempo comigo, e eu não gostaria de me livrar dela, mas eu gostaria de entrar pela porta. O que o Senhor pode fazer por mim? Eu lhe garanto que Ele não vai alargar a porta. A porta é estreita. Mas eu lhe garanto que Ele vai tomar o seu fardo, porque Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
ele vai tirar o seu fardo. Ele vai pegar o seu fardo. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você está sobrecarregado com o fardo da sua vida, e é somente quando a gente está nessa condição é que a gente busca salvação. A quantidade de pessoas que têm buscado salvação, que têm buscado a Deus nesses dias, é muito grande. Por quê? Porque enquanto está tudo bem, irmãos, é difícil as pessoas se lembrarem do Senhor. Tem gente que não estava, como se diz, nem aí para a banda, estava tranquilo. Mas agora que a coisa está apertando, que as pessoas estão indo para o cemitério e nós estamos vindo, é um vizinho, é um parente, é um conhecido, é um amigo, aí as pessoas estão se lembrando de Deus. E aí as pessoas estão tentando muitas vezes consertar as suas próprias vidas, fazendo esforço, dizendo: eu vou aqui me amoldar, vou fazer um regime espiritual para eu entrar pela porta estreita. Mas a porta é Jesus. Você não vai conseguir com seus esforços. Eu não conseguiria, nem você conseguirá com seus esforços. É somente possível entrar por essa porta quando nós aceitamos o plano de Deus para a nossa vida. E o plano de Deus é que a gente crê em Jesus. O plano de Deus é que a gente receba Jesus como nosso Salvador. O plano de Deus é que eu e você aceitemos o sacrifício que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Aquele sacrifício, Jesus não precisava passar por ele. Quem precisava era eu, quem precisava era você, mas nós seríamos vencidos pela morte. E ele nos ama tanto que ele não só foi para a cruz, mas sofreu, foi escarnecido, foi açoitado e foi até a cruz e sentiu a dor da separação de Deus. E então ele se colocou diante do Senhor e disse: Lama, lama, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento que ele, mesmo sem pecado, estava assumindo o nosso lugar, ele precisou se distanciar do Pai. E ele então tomou a forma de homem, diz a Bíblia, humilhou-se a si mesmo e morreu morte de cruz, para que eu e você tivéssemos a possibilidade de receber a salvação. Então, meu querido, minha querida, se aproxime do Senhor. Diga a Ele a sua necessidade. Diga: Senhor Deus, eu quero entrar pela porta estreita. Eu estou disposto a fazer o sacrifício necessário para o Senhor me receber, para que o Senhor se coloque em meu lugar. E em nome de Jesus, eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor esteja mudando o meu interior, para que eu experimente uma nova vida em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, que abençoe a sua decisão. E vamos pedir ao Senhor que você se comprometa com o Senhor. Não é comigo, não é com a Assembleia de Deus, não é com a Assembleia de Deus Novo Tempo ou qualquer outra igreja, mas você vai se comprometer com Jesus. Não se preocupe. Não se preocupe se não tem ninguém olhando ou se tem muita gente olhando. Às vezes as pessoas vão na igreja e a mensagem é pregada e a pessoa acredita em tudo que foi pregado, mas ela se sente envergonhada de ir lá na frente. Porque a gente tem o costume de chamar as pessoas à frente e as pessoas às vezes dizem: eu até queria ir, mas eu fico com vergonha. Você deve estar na sua casa, mas você pode falar com o Senhor aí. Eu não posso lhe ver, mas pelos olhos da fé, eu tenho convicção que o Senhor está lhe vendo. Ele vai estar lhe ouvindo. Ele está ouvindo a sua oração. E eu digo a mesma coisa que me disseram há quase 36 anos atrás. Não se preocupe em segurar na mão do Senhor. Ele segura na sua. Eu digo isso
como experiência de quase 36 anos, que ele segurou na minha mão. E eu confesso que por vezes eu fui fraco o suficiente de soltar a mão, mas ele continuou segurando, porque ele é fiel. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, todavia ele permanece fiel. Portanto, em nome de Jesus, apegue-se ao Senhor. Apegue-se a ele. Faça essa decisão maravilhosa de receber Jesus ou de se reconciliar com ele. Jesus disse: quem ama a sua vida vai perdê-la. Então, nesse momento, receba Jesus na sua vida. Deixe que ele pegue o seu fardo pesado. Tem um hino muito bonito que diz: vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor da glória, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tua santa palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando cada família que está ouvindo a mensagem do Senhor nessa noite. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando a cada um daqueles que participam desse culto. Ó Deus, e que o Senhor nos ajude a estarmos, ó Pai querido, dependendo do Senhor, para entrarmos pela porta estreita e para nos mantermos no caminho. É bem verdade, ó Pai querido, que antigamente era dito aos homens que deveriam se manter no caminho. E esses homens diziam que tinha uma voz, que falavam atrás dele: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mas hoje apareceu o Senhor Jesus dizendo: eu sou a porta. Apareceu o Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho. Então, Senhor, nos ajuda a entrar pela porta, nos ajuda a nos mantermos no caminho. A tua palavra diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Faz, Senhor, com que nessa hora muitos experimentem o novo nascimento. Muitos experimentem a restauração da sua fé. E abençoa, Pai querido, a cada um de nós, a cada um dos familiares. Ó Deus, abençoa cada família que está conectada, Pai querido, com a transmissão da tua palavra. Abençoa os lares, Senhor Deus. Abençoa-nos, ó Pai querido, pois é no nome de Jesus que nós te rogamos e te agradecemos. Amém e amém.